Cadê? Hã? Não. Tá. Vou chamar o vice. Se o Manuelzinho, confirma se. Não, mas confirma se ele vai estar. Mas eu vou. posso. O que você acha melhor? Eu entrego, dou entrada. Não, hoje. Você entendeu? Então tá. Então tá Certo. dando entrada aqui. Eu vou mandar um menino. Ó, Deixa eu alterar aqui já. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Tenho a honra de declarar aberta a sessão em comemoração à abertura dos trabalhos legislativos da segunda legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convido para auxiliar nos trabalhos da mesa o excelentíssimo senhor deputado distrital, vice-presidente desta casa, José Edmar. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador João Carneiro de Ulloa. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza. Tenho a honra de convidar também para compor a mesa o excelentíssimo senhor representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Maurílio Silva. Convido para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, CUT, José Zunga Alves de Lima. Convido também para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, Antônio Fábio Ribeiro.
Convido aos senhores e senhoras presentes a se colocarem de pé para a execução do hino nacional pela Banda da Polícia Militar do Distrito Federal. Neste momento, tenho a honra de dar início à intervenção dos líderes partidários e inicio, convidando para fazer uso da palavra o líder do Partido dos Trabalhadores, Antônio José Cafu.
Excelentíssimo senhor governador Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, excelentíssimo senhor vice-presidente José Edmar, excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, presidente dessa casa, excelentíssimo senhor João Carneiro Ulloa, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA, senhor José Zunga de Lima, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, senhores deputados distritais, senhoras deputadas distritais, senhores, senhoras, autoridades demais presentes nessa casa. A legislatura que ora se inicia tem para nós valor histórico, de alta relevância. Momento em que o Partido dos Trabalhadores avança mais uma etapa ao assumir o poder executivo na capital federal. Cabe-nos agora, mais do que nunca, buscar na convivência cotidiana o conhecimento da comunidade. Persiste a responsabilidade de seguirmos juntos com o governo, vinculados pelos interesses comuns da própria coletividade. Tal parceria, contudo, não poderá jamais atentar contra a independência e a autonomia dos poderes. É forte uma sociedade onde um parlamento atuante seja a casa do povo e este perceba a real dimensão do papel a quem possibilitou ser eleitos. Constantes desvirtuamentos vêm tendo as funções públicas. Generalizou-se, consequentemente, uma descrença em relação aos políticos. Daí, podendo resultar resignação. Dizia Balzac que a resignação é o suicídio cotidiano. Fujamos dela, fujamos da prática de pavonear-se no poder, de desrespeitar o ser humano através do assistencialismo. Agiganta-se a necessidade de reflexão acerca do papel do poder legislativo. Concordamos com uma atuação humanizada, mas discordamos de formas desviadas como o paternalismo. Concordamos em apoiar o executivo, mas discordamos da forma desviada de ser apêndice. Concordamos em fazer a necessária fiscalização, mas discordamos da forma desviada de ser irresponsavelmente contra. Comumente, o Partido dos Trabalhadores é vítima de atitudes sectárias, sobretudo por ideias preconcebidas, aos que nos acusam de estarmos sempre conduzindo o processo político sob os auspícios do, abre aspas, ai governo, sou contra, fecha aspas. São os mesmos que classificam o PT como, abre aspas, partido de macacão, fecha aspas, de sindicato. Senhoras, senhores deputados, para nós não há demérito em ter começado nas portas das fábricas, na voz dos que não tinham vez. Mas entendemos o momento maior que atravessamos, cônscios
de que essa etapa representa, de fato, um avanço sobre as anteriores. Certamente, são os sindicatos meios de luta dos trabalhadores. São a possibilidade concreta de aperfeiçoar a relação capital e trabalho. Mas a atuação política do Partido dos Trabalhadores visa a transformação do poder. São lutas com suas intersecções, porém diferenciadas em suas formas. Ser do PT significa vontade de lutar e fidelidade aos éticos princípios partidários. Um partido construído na rua, nas lutas sociais, tem que adotar uma política cuja finalidade maior seja a justiça, a liberdade, o que somente será possível através de gestão participativa. Construir uma nova sociedade é tarefa diária, é sair em busca do novo, da política que brota do sentimento, da participação de todos, da vivência adquirida nas ruas e nos movimentos populares. Conclamamos todos a possibilitar uma administração vitoriosa ao nosso governador Cristóvão Buarque. Momentos haverá de discordâncias, discussões, adversidades e obstáculos, mas sempre com a vontade de acertar e, errando, de corrigir. A isto nos propomos e dedicamos o nosso mandato nos próximos 4 anos, fiéis aos nossos princípios e àqueles que creram em nós. Obrigado. Tenho a honra de conceder a palavra ao deputado César Lacerda, pelo PRN. Sua Excelência, o governador do Distrito Federal, o governador de todos nós, Cristóvão Buarque de Holanda. Senhor, Sua Excelência, desembargador Carneiro Ulloa, presidente do Tribunal Regional do Distrito Federal e Territórios. Sua Excelência, desembargador José Jerônimo Bezerra, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Sua Excelência, presidente desta casa, a quem auguro votos de pleno êxito na nossa jornada, nosso companheiro, deputado Geraldo Magela. Senhor vice-presidente, Excelência, deputado José Edmar, presidente da FIBRA, o nosso companheiro Antônio Fábio, presidente da CUT, aqui presente, senhores deputados, senhores secretários, jornalistas aqui presentes, senhores convidados. Estou hoje aqui não em nome de um partido político somente. Estou aqui hoje, Sua Excelência, o governador de Brasília, o governador de todos nós, a quem assumo uma oposição não radical, mas uma oposição séria. Não faço oposição ao governador, eu posso fazer oposição ao governo que eu for contra. Acredito, Sua Excelência, que o seu governo será o governo de campanha, um governo sério, um governo honesto, que nós possamos falar, como dizia na sua propaganda muito bem feita, eita homem bom. Sua Excelência, o governador, mas não é eita homem bom, governador, se o senhor não tomar uma providência
contra isto que está aqui hoje no Jornal de Brasília. É um apelo que eu faço, governador, com meus 37 anos de Brasília. Eu vim para aqui muito jovem, vim para cá, e para chegar aqui hoje e fazer esse apelo ao homem, ao homem humano, ao governador que nós podemos acreditar. Suspenda as demolições, governador, e ouça do outro lado a parte que está envolvida. O seu governo é uma instituição, e o governo passado era outra instituição. Nós não vamos entrar em guerra, governador, fazer daqui de Brasília a guerra da Chechênia, para não sair com o nosso mandato dizendo que o nosso mandato foi um mandato chechelento, ou o governo chechelento. Tenho certeza, governador, que o que está estampado hoje aqui no Jornal de Brasília, tenho certeza, senhores desembargadores, que a justiça irá também pronunciar. Nós temos que dar nome aos bois, nós temos que implantar a CPI, para que a verdade seja dita ao povo. Nós não podemos passar em cima de ideais, homens que lutaram, mulheres que lutaram, para nós vermos o que vimos ontem em Samambaia, jovem de braço quebrado, velhos apanhando da polícia. Mas por que a polícia bateu? Porque ela obedece uma ordem, senhor governador. Tenho certeza, com seu carinho, aqui na presença desses dois grandes homens que representam a justiça do nosso Estado, que são baluartes, que são monstros sagrados da nossa justiça, Vossa Excelência tomará uma providência. Nós iremos apresentar uma proposta em 48 horas a Vossa Excelência, para que haja um encaminhamento melhor, um encaminhamento cristão, que pessoas como vi ontem naquele princípio de guerra lá em Samambaia, autorizado pelo administrador de Samambaia, um princípio de guerra, apanhando a pessoa, um garoto, governador, chorando e dizendo: eu vendi a bicicleta que eu recebi do Natal para comprar as telhas da casa nossa, do nosso lar, e está aqui, governador, a casa ainda abaixo com tratores. Não são tanques de guerra, são máquinas do GDF que estão derrubando as casas. Se eles estão ali, eles podem ter sido enganados por um governo, eles podem ter sido enganados por alguém, algum segmento do governo, mas eles não foram, eles são os verdadeiros prejudicados. Nós temos que ver os cabeças, senhor governador. Nós temos que saber aqueles que botaram o dinheiro no bolso e saíram gastando, e até patrocinando campanhas eleitorais. É um apelo que faço, porque eu acredito no homem. Eu acredito no governador, porque o senhor é o nosso governador. Eu não aceitarei como líder aqui, dentro desta casa, que faça ofensas pessoais a seu nome. Eu serei o primeiro a vir aqui defender, mas serei o primeiro a vir aqui também defender o povo dessa cidade contra o governo, nas medidas que eu acharem que são injustas. E com isto, eu quero fazer o meu manifesto de carinho a todos os meus companheiros, a todos aqueles que hoje assumem, aqueles que reassumem com a grandeza de subir, esse sangue jovem que aqui apareceu. Eu saúdo a todos os funcionários dessa casa. É isto que nós queremos, governador. Quem planta ventos colhe tempestade. Tenho certeza que o seu governo não será um governo de plantar ventos. Tenho certeza que esta casa, com esses componentes que aqui estão, irão implantar também o amor, porque só o amor cria, só Cristo salva, só o amor constrói. É isso que nós queremos, governador. E me desculpem pelo improviso, que eu não queria falar, mas diante desse quadro que irá marcar a nossa gestão, eu chamo a todos vocês, companheiros, vamos unir, vamos dar nome aos bois, vamos para frente com a CPI. E muito obrigado a todos. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo deputado, líder do PDT, deputado João de Deus.
senhor governador, professor Cristóvão Buarque, deputado Geraldo Magela, presidente dessa casa, deputado José Edmar, vice-presidente dessa casa, demais autoridades, senhoras e senhores deputados, público presente. Sobre a proteção de Deus, o PDT, a presença do PDT na Câmara Legislativa do Distrito Federal significa a presença das camadas menos favorecidas de Brasília. Na Casa de Leis da capital da República, é a presença ativa de Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini, João Goulart e Leonel Brizola. Brasileiros ilustres, patriotas honrados, intrépidos, que deram, cada um de seu tempo, cada qual com a sua marcante identidade, indiscutível e inigualável contribuição à soberania da nação brasileira. A justiça social para o nosso povo e as reformas modernizadoras do Estado brasileiro, rumo à sua total independência e prosperidade. Em nome das maiorias deserdadas de nosso povo, nossos irmãos sem trabalho, sem terra, sem teto, sem pão, sem voz e sem esperança. Aqui chegamos. Em seu nome, devotaremos nossa energia, nossas ideias, nossa disposição de luta. Sua situação desesperadora será combustível que animará a nossa fé em uma sociedade mais humana e mais justa. Senhoras e senhores, não foi fácil chegar até aqui. Tivemos que lutar duro, dentro e fora do nosso partido, contra a descrença, os preconceitos, as perseguições, as tentativas, domesticações pelos oportunistas que sonharam transformar o PDT em um balcão de negócios para atender interesses menores. Entretanto, as dificuldades que os tortuosos caminhos dispôs aos autênticos pedetistas serviram e servirão para alertar-nos sobre o rumo à nossa caminhada e incentivar-nos ao compromisso permanente da construção desta obra. Vital para o país, que denominamos força, luz e guia do povo brasileiro, o PDT. Nosso compromisso de resgatar um partido democrático, verdadeiramente trabalhista, fiel aos postulados de seus fundadores, comprometido com o Brasil e os brasileiros. Não pode ceder lugar ao oportunismo, ao fisiologismo e às situações meramente circunstanciais, conjunturais. A nossa entrada só pode ser o caminho brasileiro ao socialismo, como sonhou o fundador Alberto Pasqualini. É por isso que eu, deputado João de Deus, orgulhosamente sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, perseguido e condenado pelas forças que imaginaram poder aprisionar a liberdade e impedir o sol de nascer, menosprezado por pseudos intelectuais, que presume, como dizia Bertold Brecht, que sem eles o trigo cresce para baixo. Juro solenemente que, como líder do PDT, ao lado do deputado Zé Ramalho, este gigante que lutou contra o coronelismo, foi perseguido, perseverou, venceu. Serei intérprete e continuador dessa história de lutas que, sem repleta de desconfortos e adversidades, também um caminho reluzente à síntese do que há mais elevado, dignificante às aspirações humanas.
o compromisso com o governo de transformação que ora se inicia com um novo amanhecer para Brasília, longe de qualquer fisiologismo, será para nós, sempre, pautado por uma conduta ética, ideológica e programática, que priorizará os excluídos como premissa da maior postura. A conclamação do governo popular do professor Cristóvão Buarque, concorreremos prontamente, sempre que este for o chamado para solucionar os graves problemas do povo, e com eles estaremos nos bons e maus momentos. Aos nossos pares desta Casa de Leis, nossa reafirmação de defesa de sua independência como poder, o respeito à entidade e à representatividade de cada um e de todos como detentores do sagrado mandato popular. Senhoras e senhores, neste ensejo em que agradeço aos 52 mil cidadãos que confiaram ao PDT e mais especificamente a mim e ao deputado José Ramalho a missão de representar o explícito, elevo a todos eles a gratidão do meu partido e a nossa firme determinação de agir sempre com honra e dignidade. Ao concluir, peço licença para expressar, muito especialmente, o meu mais profundo respeito à reiteração do sagrado compromisso de reiterar da vala dos excluídos da nossa sociedade, o policial militar e bombeiro militar do Distrito Federal, estes heróis desconhecidos e ignorados pelos poderosos. Desejo aqui reafirmar que a questão de honra do meu partido e a pauta permanente do meu mandato, o reconhecimento da cidadania do policial militar e bombeiro militar do Distrito Federal, servidores sacrificados que garante a segurança do cidadão, mas não vê respeitado a sua própria cidadania. Neste sentido, estaremos entregando dentro de alguns momentos todo um elenco de sugestões, proposições concretas ao governo Cristóvão Buarque, que sem dúvida passará para a história por ser o estadista que ousou assinar a carta de alforria dos servidores policiais militares e bombeiros militares, verdadeiros guardiões da sociedade. Muito obrigado. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo deputado Luiz Estevão, que falará em nome da liderança do PP. Excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, governador do Distrito Federal. Presidente da Câmara Legislativa do DF, companheiro deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor vice-presidente José Edmar. Excelentíssimo senhor João Carneiro Ulloa, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF. Excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA. Senhor José Zunga de Lima, presidente da CUT do Distrito Federal. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, a liderança do Partido Progressista do Distrito Federal, a mim delegada pelos companheiros de legenda, é missão que assumo com a humildade e a confiança de quem crê no trabalho político. Liderar, acima de tudo, é coordenar ações, integrar forças, direcionar energias, conciliar atitudes, para que, visando ao interesse maior do bem comum, possa cumprir-se o ideal partidário do desenvolvimento econômico e da justiça social. Assim, pretendo conduzir-me na liderança do PP, não à frente,
mas ao lado dos colegas, deputados Benício Tavares, Daniel Marques, Edmar Pirineus, Jorge Cauí, Manuel Andrade, Tadeu Filipelli, que, pela integridade moral, pela competência profissional e pela experiência política, honraram e engrandecem o partido a que são filiados. Vivemos, senhoras e senhores, o começo de um novo tempo na história do Brasil. Menos do que no discurso das autoridades e na promessa dos governantes, descobrimos esse sentimento no otimismo das pessoas, no sentimento do homem comum, na esperança da população. Afinal, finalmente consciente do gigantesco potencial que a destina a um futuro de paz e de prosperidade. Poucas vezes, antes, tantos e tão positivos fatores se conjugaram em favor do crescimento econômico, do bem-estar coletivo da sociedade brasileira. Cumpre-nos, como mandatários da vontade do povo, aproveitar esta extraordinária oportunidade que se nos oferece, a partir da visão histórica e da vocação política que se esperam de todo homem público. Outro não poderia ser o lugar reservado a Brasília no importante processo político por que passamos. Como sede da União, cidade-estado, que traduz a riqueza e a complexidade deste grande país, não podemos conceber o progresso do Brasil, representado por outro símbolo, que não a capital da República, onde trabalham e convivem harmoniosamente brasileiros de todos os quadrantes. Não bastassem, porém, os muitos problemas que afligem o povo brasileiro, outras dificuldades se mostram aos habitantes de Brasília. Vizinhos do poder, por isso mesmo, sentem de maneira mais forte o violento contraste entre a riqueza e a pobreza, a abundância e a privação, o desperdício e a carência, o privilégio e a injustiça. Combater tamanha desigualdade é desafio que se impõe a cada um de nós. Nessa luta, é bom lembrar que Brasília não pertence a partidos políticos, a grupos ideológicos, e menos ainda, a cidadãos que eventualmente a governem. A cidade é do povo, e em função dele deve ser bem administrada, conduzida com lisura, competência e honestidade. Em nenhum instante permitirá a bancada do PP que a circunstância de adversária política do governo se transforme em oposição a Brasília, aos anseios da comunidade. Contra o velho e ultrapassado modelo de oposicionismo radical, intransigente, irredutível e sistemático, defendemos um outro estilo de oposição, consequente, madura, responsável e equilibrada. Vamos exercê-la, não por meio de bravatas, de manobras pirotécnicas ou de arroubos demagógicos, mas pela cobrança permanente, pela vigilância rigorosa, pela independência absoluta. Dos governantes, espera-se que recebam críticas e sugestões, com a humildade própria dos autênticos homens públicos, que jamais se acreditam donos da verdade, mas apenas servidores dela. De nossa parte, não hesitaremos em apoiar, independentemente de sua origem, projetos e programas cujo beneficiário seja o povo, a comunidade sofrida, que anônima e solidariamente constrói o futuro que todos desejamos. Mais do que todo confronto partidário, maior do que qualquer diferença ideológica, é o compromisso de nós, que fazemos o Partido Progressista, com Brasília. Temos, os deputados do PP, a consciência do muito que se exigirá da Câmara Legislativa no correr dos trabalhos a que agora damos início. Dizermos-nos a casa do povo não pode ser apenas um artifício retórico, uma frase de efeito. Temos de ser realidade cotidiana para cada cidadão, para todos os brasilienses, que aqui contem ver discutidos e analisados os inúmeros problemas que esperam por soluções concretas e duradouras. Graças ao amadurecimento cívico e à consciência política, a comunidade já não concebe Brasília sem uma Câmara Legislativa forte, atuante e independente, na defesa enérgica das causas sociais que consistem a sua própria razão de ser. Esse, senhor presidente, senhor governador, senhoras e senhores deputados, o ânimo e a determinação
com que se dispõem a trabalhar nesta casa os deputados do Partido Progressista, cuja liderança terei a honra de exercer por delegação dos companheiros e sob a inspiração de Deus. Muito obrigado. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, em nome do PSDB. Excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor Zé Edmar, vice-presidente da Câmara Legislativa, meu companheiro do PSDB. Excelentíssimo senhor João Carneiro Uchoa, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA. Senhor Zunga de Lima, presidente da CUT do Distrito Federal. Senhor Jorge Arodo, presidente do PSDB do Distrito Federal. Senhores secretários de Estado do atual governo Cristóvão Buarque. Senhores presidentes das estatais e diretores respectivos. Minha família, aqui representado pela minha esposa e pela minha irmã. Meus colegas do GEIPOT, minha equipe de gabinete, funcionários desta casa, representantes da imprensa, meus senhores, minhas senhoras. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu de ser eleito, com muita honra, deputado distrital pelo Partido da Social Democracia Brasileira. É, portanto, com viva emoção que participo desta solenidade, juntamente com mais 23 companheiros deputados desta imprescindível Câmara Legislativa. Minhas homenagens e meu respeito a toda a população do Distrito Federal. Meus agradecimentos aos eleitores que em mim confiaram no dia 3 de outubro passado. Envidarei todos os esforços para não decepcionar, indistintamente, todos os eleitores do Distrito Federal, aqui representado por Vossas Excelências. O parlamentar é tão somente um procurador de seus eleitores e não um impositor de suas ideias pessoais. É preciso, portanto, estarmos conscientes e determinados para não deixarmos prevalecerem nossas posições individuais. A vontade popular
deve estar acima, até mesmo, das mais veementes convicções ideológicas de um homem público. Neste particular, temos que, com humildade, dar um exemplo ao Brasil, iniciando uma nova forma de fazer política neste país, aprovando aqueles projetos de maior alcance social, sejam da bancada governista, sejam da bancada de oposição, firmando assim um pacto ético em nome dos interesses maiores da coletividade. Senhores deputados, o Distrito Federal, com apenas 35 anos de existência, já padece de problemas enfrentados nos grandes centros urbanos: a fome, a miséria, o desemprego e a criminalidade. Com a agravante de não dispor de um parque industrial capaz de absorver a grande massa de mão de obra ociosa, cerca de 130 mil desempregados, e de não explorar o potencial histórico que Brasília apresenta como patrimônio histórico da humanidade. Todas essas considerações compõem, portanto, um mosaico de problemas sobre os quais pretendo me debruçar na busca de alternativas de soluções de curto, médio e longo prazos. Busca esta que constitui, a meu ver, o objetivo maior da ação parlamentar. Nesta casa, lutarei incansavelmente em prol, principalmente, da classe mais humilde que povoa a periferia da nossa capital. É neste contexto e em perfeita consonância com os compromissos assumidos durante a campanha perante o povo do Distrito Federal, quais sejam saúde, educação, transporte, segurança, com respeito e dignidade à população. Combate à fome, à miséria e ao desemprego. Moradia com dignidade. Profissionalização e valorização do servidor público e apoio a micro, pequena e médias empresas. Espero, com isso, angariar o apoio dos meus eminentes pares numa cruzada que visará, além do resgate do comportamento ético e moral na política, ao somatório de esforços na elaboração de proposições para o atendimento de tais compromissos. Finalizando, senhores deputados, não tenho dúvida que esta casa, ressonância maior da vontade popular, saberá cumprir o seu papel histórico, contribuindo assim para a efetiva concretização do sonho de Dom Bosco no limiar do terceiro milênio. Muito obrigado. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz, em nome do PCdoB. Ilustríssimo senhor Cristóvão Buarque, governador do Distrito Federal. Ilustríssimo companheiro, deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor José Edmar, companheiro de luta, nesse momento em que se faz importante algumas decisões que mudarão, com certeza, o rumo do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Senhor Antônio Fábio, presidente da FIBRA. José Zunga de Lima, companheiro de muitos e muitos e muitos anos de luta, de batalha em prol dos interesses dos trabalhadores do Distrito Federal. Demais companheiros, deputados, companheiras deputadas, convidados aqui presentes para esse momento, que acreditamos ser um momento muito especial. Um momento especial porque Brasília, felizmente, inicia uma etapa tão sonhada. Uma etapa em que um governo
que se propõe ser um governo popular e não um governo populista, está à frente do governo. Por que dessa diferença? Porque um governo popular é um governo que terá que tomar atitudes que sejam importantes para o coletivo da população e não para determinados grupos. Porque seria muito fácil ser um governo populista e tentar maquiar determinadas atitudes que devem ser tomadas em determinados momentos. É difícil, às vezes, tomar determinadas atitudes, mas nós do PCdoB, temos a convicção que temos que estar ao lado, mas com a consciência que temos que discutir, que temos que conversar, mas conscientes que nem sempre as atitudes serão aquelas que seriam as mais agradáveis. Somos companheiros de uma batalha, somos companheiros de um momento de transformação e queremos, sim, dar um exemplo à nação brasileira. Queremos dar um exemplo ao Brasil. Um exemplo que se faz importante nessa hora. No momento em que a nação, no momento em que o país vê a sua máquina administrativa a cada instante ser achincalhado, vê os funcionários públicos a cada instante serem menosprezados, porque é uma atitude que hoje tem se tomado a nível nacional, que é minimizar o poder do Estado, que é tentar transformar o Estado em apenas um brinquedinho na mão dos interesses das grandes corporações. E nós, do PCdoB, entendemos que a atitude, que o patrimônio nacional deve ser zelado. E aí alguns perguntam, mas o que é que isso tem a ver com Brasília? Brasília é ressonância. Brasília tem a capacidade de botar para fora desse país ideias, tem a capacidade de botar para fora comportamento. E é com essa intenção que nós, da Frente Brasília Popular, estamos assumindo esse governo. O Distrito Federal tem, sim, muitos problemas. Tem muitos problemas que terão que ser enfrentados com as mais variadas graduações de dificuldades. E nós enfrentaremos com certeza. Nós enfrentaremos com a certeza que o Distrito Federal elegeu Cristóvão Buarque governador na expectativa de um governo responsável, na expectativa de um governo honesto, de um governo digno e de um governo que seja participativo. E a gente quer fazer parte dessa discussão, sim. Mas gostaríamos de deixar claro, somos participantes de uma ideia, mas não seremos os cordeirinhos dessa ideia. Estaremos discutindo de igual para igual, estaremos conversando, porque o PCdoB tem uma postura. Aqui, por essa casa, tivemos a felicidade de ter o companheiro aqui presente, Agnello Queiroz, que foi uma das grandes figuras que fez um trabalho e enalteceu o nome do Partido Comunista do Brasil. E eu, Miqueias Paz, mais do que defender a minha candidatura, tenho que defender um projeto, uma ideia, e é com essa certeza que eu estou compondo essa casa. Como artista, eu busquei representar as angústias, as incertezas, as alegrias, as tristezas da comunidade, em especial da comunidade trabalhadora. Como deputado, eu pretendo trazer essas angústias e, se possível, transformar em melhorias para essa mesma categoria, para tentar mudar o cotidiano do Distrito Federal e, em especial, o cotidiano do trabalhador do Distrito Federal. Tenho a honra de conceder a palavra a Sua Excelência o deputado Odilon Aires, em nome do PMDB. Senhor presidente da Câmara Legislativa, senhor governador do Distrito Federal, senhor presidente do Tribunal de Justiça do DF, senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, senhor representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhores da imprensa, senhores deputados, convidados. Começo a minha saudação agradecendo a Deus por ter me dado esta oportunidade. Aos eleitores que acreditaram em minhas propostas, aos meus amigos e aos meus familiares que permitiram que vencesse mais uma etapa na minha vida.
e que galguei mais uma vitória para o Distrito Federal. A todos, eu garanto, não vou decepcioná-los. Chegamos à segunda legislatura, com o respaldo da população brasiliense, que foi em peso às urnas votar para governador, deputado federal, senador e deputado distrital. O Poder Legislativo precisa definir o seu papel, não sendo subserviente, para não desgastar a sua imagem, alvo de críticas e pilhérias de todos. Cobrarei uma postura ética desta casa. Aviso que não serei daqueles que sentam na primeira fila para aplaudir, ou fazer cobiças, ou fazer algumas pilhérias aqui dentro, como a título de inveja ou a título de denegrir a imagem deste poder. Sou do PMDB, diria mais, sou do MDB, partido que liderou o movimento pela representação no Distrito Federal. Temos história. Muitos do que aqui estão já passaram por nosso partido. O PMDB, como é do seu alvídrio, estará sempre pronto para defender as causas populares. Apesar de não ter uma bancada no Congresso Nacional, por Brasília, mas temos 107 deputados e 22 senadores, que síntese o PMDB do Distrito Federal, representado por esta bancada, que é o maior partido deste país. Senhores deputados, senhoras deputadas, o doutor Ulisses Guimarães sempre dizia que cidadão é o que ganha, come, sabe, mora e pode se curar. Não é isso que acontece no Distrito Federal. Assistimos pasmados o crescimento de legiões que chegam puxadas por promessas falsas no Distrito Federal. O Poder Legislativo foi instituído para facilitar a vida do cidadão e não criar mecanismos que limitem a sua ação cidadã. Vivemos, neste momento, uma completa inversão de papéis, onde o Executivo tenta legislar, num claro desrespeito ao Legislativo. Não devemos permitir que esta casa se transforme em apêndice do Buriti. O governo deve se preocupar em viabilizar o bem-estar do cidadão, promovendo os meios necessários para cumprir com suas obrigações sociais. É a sua função garantir comida, saúde, educação, segurança pública, limpeza urbana, geração de emprego e moradia. Deve ainda resgatar e preservar a dignidade do servidor público do Distrito Federal, não promovendo o desmantelo da máquina administrativa. A missão que nos foi confiada pelo povo não deve ser esquecida. Devemos trabalhar, deixemos de lado as acusações e os ataques pessoais. Levo ao conhecimento de todos que dei entrada, protocolei nesta casa, no dia 25 de janeiro, agora, um projeto de lei que extingue a Carta de Habites no Distrito Federal. Fui eleito por uma bandeira e defenderei com muito empenho. Perdi apenas para a força do capital e do sectarismo do corporativismo sindical. Não sou deputado de grupos ou segmentos, mas da população brasiliense. Já que fui votado em todas as cidades satélites e por todas as camadas da sociedade. Muito obrigado e que Deus nos ilumine. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, em nome do PL. Excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, governador do Distrito Federal.
Excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor deputado José Edmar, vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor João Carneiro Ulloa, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA. Senhor José Zunga de Lima, presidente da CUT. Senhoras deputadas e senhores deputados, demais autoridades civis e militares, representantes da imprensa, público em geral. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus, à população do Distrito Federal, à minha família e aos meus amigos, pela honra que me deram e pelo momento rico de vida que eu tive em participar de uma campanha eleitoral, de poder ter sido eleito e de estar exercendo o mandato de deputado distrital. Quero aqui agradecer também e reconhecer o trabalho prestativo, sério e competente dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sempre nos atendendo com muito carinho, com muita competência e com muita rapidez. A vocês, os meus respeitos. Esta data, hoje, quando se inicia a primeira sessão legislativa da segunda legislatura da Câmara Legislativa do DF. É um momento de muita importância para o Distrito Federal. E não é só para a população de Brasília, é também para a população de todo o país, na medida em que nos pleitos de 3 de outubro e 15 de novembro passado, os cidadãos desse país depositaram nas urnas não apenas os seus votos, mas as suas esperanças de que a realidade da nossa nação pudesse ser mudada, que os mais pobres e mais humildes pudessem ter dignidade nas suas vidas e que a vida de todos nós pudesse ter uma melhor qualidade. Essa é a nossa função aqui na Câmara Legislativa. É lutar principalmente pelos mais humildes. E o Partido Liberal terá essa conduta aqui. Nós teremos aqui uma conduta de independência. Aqueles projetos, aquelas propostas que forem benéficas para a população de Brasília, terá aqui o apoio e o trabalho para a sua aprovação do Partido Liberal. Aquelas que entendermos que prejudicará a população do Distrito Federal, estaremos aqui com firmeza, com ética, lutando pela sua rejeição. Esta será a linha do PL, uma linha de valorização dos nossos servidores públicos, civis e militares, uma linha de valorização e dignificação dos nossos trabalhadores e empresários sérios, e uma linha de se tentar dar dignidade à nossa política tão desgastada, de se tentar dar credibilidade ao poder legislativo, porque a população espera isso de cada um de nós. Nós podemos mudar, sim, senhor governador, senhor presidente e demais companheiros deputados distritais. Nós podemos mudar esse país. E para que aqueles que não acreditam que a gente possa transformar esse sonho e essa missão em realidade, eu deixo aqui a famosa frase de Theodore Roosevelt. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Muito obrigado e que Deus nos ilumine. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg, em nome do PSB. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal,
professor Cristóvão Buarque. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado José Edmar. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Carneiro Ulloa. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Jerônimo Bezerra. Excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ilustríssimo senhor José Junga Lima, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ilustríssimo senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da Federação das Indústrias de Brasília. Senhores secretários presentes, prezados funcionários, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes. Ao penetrar pela primeira vez no plenário dessa Casa Legislativa, no dia 1º de janeiro, quando da posse do excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque e da atual Câmara Legislativa, fui possuído por intensa emoção, notadamente quando o coral da Universidade de Brasília entoou o hino da nossa cidade, Brasília, capital da esperança. Naquele momento, fui remetido à minha infância, mais precisamente à escolinha da 206 Sul, onde estudava. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, nós vimos nascer esta cidade, vimos brotar do barro vermelho os longos perfis de concreto, as primeiras árvores, as grandes retas de asfalto, o sorriso d'água do Paranoá. Brilhava nos olhos dos trabalhadores, abarrotados em caminhões da FENEMER, a esperança de um país mais justo com seus filhos. Animados pelo otimismo de JK, nossos pais construíam febrilmente uma nova capital para um novo Brasil. Brasília era a capital da esperança, erguida sobre o sonho da criação de uma sociedade sem preconceitos e solidária. Mas veio a longa noite dos generais de 64. Assistimos às transformações promovidas pela ditadura, deformando a jovem face de Brasília. A amplidão dos espaços reduzida a um frio vazio. A ousadia grandiosa das construções em monumentos de prepotência autoritária. A concepção avançada de cidades satélites degradadas em meras cidades dormitórios. Enfrentamos com altivez a humilhação da repressão na UNB do capitão de mar e guerra. Devolvemos, com a irreverência alegre do pacotão, os pacotes vindos do Planalto. Provamos ser inútil tentarem domesticar nossos corações. Cobrimos nossas ruas de amarelo e enfrentamos, com buzinas e panelas, os desatinos do general Newton Cruz. Conquistamos mais tarde as diretas e pintamos uma das mais belas páginas da campanha presidencial. Chegamos mais perto do que nunca do futuro que continuamos a perseguir. Em 1990, exercemos pela primeira vez nossa autonomia política. Elegemos o governador do Distrito Federal e a Assembleia Distrital Constituinte. Porém, o passo mais decisivo da história de nossa cidade foi dado, sem dúvida alguma, com a eleição do governador Cristóvão Buarque e dessa nova Câmara Legislativa. Governador e Câmara que terão o desafio de resgatar o ideal de justiça, modernidade e progresso que animaram a criação de nossa cidade. Como representante do Partido Socialista Brasileiro, honrarei a Câmara Legislativa de nossa cidade. Cidade cuja vocação é traduzir os sonhos de um povo, sonhos de paz e prosperidade, sonhos cultivados e acalentados a cada dia pela força poderosa da esperança, que nos anima e nos faz olhar para o presente e para o futuro, para o mundo e para a cidade, para o homem e para a humanidade. Muito obrigado.
Tenho a honra de conceder a palavra ao deputado Cláudio Monteiro, pelo PPS. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, meu amigo, companheiro, presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado José Edmar, excelentíssimo senhor João Carneiro Ulloa, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA, senhor José Zunga de Lima, presidente da CUT, senhores secretários, senhores deputados e deputadas, público aqui presente, senhores da imprensa, essa solenidade, e senhores administradores, essa solenidade de abertura da Câmara Legislativa, dos seus trabalhos, nos traz uma emoção sempre singular. É o reencontro do representante do povo com as ações concretas de representar esse povo. Nós, do PPS, acreditamos que é via o poder democrático, que é via o poder legislativo, que estaremos discutindo, aprimorando, construindo efetivamente uma nova sociedade. E nós não nos afastaremos 1 milímetro sequer dessa atitude de construir um Distrito Federal melhor. Aprendemos e aprenderemos sempre com as lições do passado de que é necessário um poder legislativo independente, um poder legislativo atuante, para que o povo possa se sentir representado, para que o povo possa ter voz e vez. Quero saudar os novos companheiros que conosco estarão a ajudar a construir esse novo poder legislativo. Tenho certeza que muitas medidas se farão necessárias para recuperar a imagem dessa casa. Mas tenho certeza e convicção plena de que todos nós estamos dispostos a evitar todos os esforços para que possamos construir essa nova imagem do Legislativo. E tenho certeza que isso ocorrerá no dia a dia dessa casa. E como essa tribuna tem feito falta. Tenho certeza que a população estava ansiosa para sentir os reinícios dos trabalhos na Câmara Legislativa, até para que pudéssemos discutir cada medida, discutir cada atitude e procurar, através da negociação, através da ação concreta de fazer o correto, buscar os melhores caminhos. Esse é o nosso propósito e tenho convicção que é o propósito de cada um dos meus pares. Quero desejar ao governador Cristóvão Buarque, a todos os seus secretários, indistintamente, o melhor sucesso na condução do governo do Distrito Federal. E saibam que a Câmara Legislativa estará aqui discutindo todas as